Hoje pela manhã eu estava em outra igreja pregando e foi uma experiência muito legal. Na igreja lá da Academia da Fé, na Tijuca, eu fui convidado. E eu me lembrei de uma palavra que eu preguei aqui nessa igreja há cerca de quase 4 anos atrás. E eu lembro dela ser muito significativa para mim. E enquanto eu levei para lá, eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que é importante relembrar isso, a igreja de Jacarepaguá. Como a gente está falando sobre, durante esse último mês de março, sobre essa paixão que nós devemos ter pela igreja local. Você já viu aí em algum lugar, eu amo a minha igreja? Né? Eu achei muito legal que a gente produziu alguns materiais. E a intenção não é apenas ganhar, lucrar alguma coisa. Na verdade, o mais importante para a gente é difundir essa ideia. Agora, tendo passado março, deixa eu dar um passo junto com você, a gente subiu mais um degrau. Porque desde o início, quando eu falei para a igreja, olha, nós vamos fazer isso esse mês, aí eu amo a minha igreja, a gente começou a realmente falar muito da igreja local. Eu revelei a minha imensa paixão pela igreja local. Talvez você não faça nem ideia de que eu sou mais apaixonado do que você imagina pela igreja. Deus cada vez mais me revela isso dentro de mim. E talvez eu não consiga propriamente até manifestar, mostrar isso para você, mas é real. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é desde o início, eu não queria nunca usar essa expressão, eu amo a minha igreja, porque eu tinha medo de trazer uma conotação para mim e para você, de que nós por isso achamos que a nossa igreja local é melhor do que todas as outras. Eu sei que lá no fundo você acha que é, mas nós não queremos que esse espírito distorcido, essa ideia distorcida, ela encontre lugar no nosso coração, né? Na verdade, essa é uma barreira que a gente pode construir sem perceber e impedir que um crescimento real aconteça. Então deixa eu completar para você. Eu amo a minha igreja, você ama a sua igreja? Isso significa que você ama pessoas. Não permita que o amor à instituição, o amor à organização seja tão grande que você esquece de amar as pessoas. Mas nós amamos a igreja de Jesus, o grupo de Jesus, o ajuntamento de Jesus. Alguém diz um amém? Dentro desse tema, eu lembrei dessa palavra, eu achei legal poder relembrar ela com você. Quando eu repito uma mensagem na igreja, eu costumo perceber que existe uma direção de Deus, e muitas vezes eu mudo o título dela para enganar você, para você não achar que eu estou repetindo a mensagem, e quando eu começo a pregar, eu percebo que ela sai completamente diferente do que eu tinha planejado, e se torna algo completamente novo, porque o Espírito Santo é assim, ele traz sempre algo novo para mim e para você. E o que a gente vai falar hoje, pode ser que você, se estava aqui naquela época, vai lembrar, mas eu creio que pode ser algo que renova você. Por isso que a gente está gastando um tempinho lembrando você disso. Hoje eu vou deixar a palavra renovar a minha mente, e com isso, transformar a minha vida. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. A gente leu bastante Mateus 16 nos últimos domingos. Essa é a passagem onde Jesus se encontra com seus discípulos. Aliás, ele está sempre com seus discípulos, leva eles a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Mateus 16, verso 13. Eu botei uma foto aqui de Cesareia. Eu tentei encontrar uma antiga, do tempo que ela estava completa, mas não tinha foto, ninguém tirou foto. Só tinha essa aí das ruínas, né? Esse lugar, ele está assim hoje, mas um dia, nesse dia que você vai ler junto comigo, era uma cidade suntuosa, uma daquelas cidades de tirar o fôlego, a beleza. Os romanos, eles eram a única grande nação, o único grande império, que não era comparável a qualquer outro em tudo que faziam, e principalmente na questão da arquitetura. Até hoje a arquitetura romana ela é estudada, pesquisada e de uma certa maneira até copiada, adaptada. E eles eram muito bons no que eles faziam. Eles eram muito cuidadosos, muito meticulosos, era uma cidade muito bonita. Quem andava pelas ruas de Roma naquele tempo, acreditava que era algo tão grande, tão poderoso, o Império Romano era algo tão forte, que todo mundo considerava exatamente a mesma coisa. Isso aqui nunca vai ter fim. Esse reino nunca vai passar, nunca vai terminar. Vieram para ficar.
Se já houveram outros impérios, e eles conheciam na sua história, o Império Babilônico, que em algum momento dominou sobre Israel, o Império Persa, que veio logo em seguida, e o grego, e agora o romano, que está simplesmente avançando e se estendendo pelo mundo todo. Eles não conheciam o mundo como hoje eu e você conhecemos, mas para eles o mundo que era conhecido estava completamente dominado por esse império. Eles vieram para ficar. Nesse lugar especificamente, a Cesareia de Filipe já era muito bonita quando Jesus ainda era novo. Era uma cidade muito bonita, que tinha um outro nome, mas deram esse nome para ela, Cesareia, porque foi o ano em que César Augusto morreu. César Augusto foi o primeiro grande imperador de Roma. Antes dele, o outro cara muito famoso era o pai dele, um pai que o adotou. O nome desse cara era Júlio César. Já ouviu falar dele? Tem um cara aqui na igreja que é Júlio César, pelo menos um, mas não é desse que eu estou falando. Júlio César era, para nós, um dos nomes mais conhecidos, mas ele não era considerado um imperador, porque no tempo de Júlio César estava acontecendo essa transição de república para esse império, e o primeiro imperador foi César Augusto. E para ser um presente para ele, mudou-se o nome dessa cidade. Como Júlio César era considerado pelos romanos como um deus, isso a gente não consegue entender. Você nunca considera uma pessoa como um deus. A gente nasceu num tempo, numa época, num lugar que não faz sentido. Mas eles entendiam, assim como você considera Deus, Deus. Eles entendiam que Júlio César era Deus, era o Deus deles, um dos deuses mais importantes, supremo. Eles não conseguiam compreender poder e autoridade de outra maneira. Não é só um homem, é um Deus. E se tratando de César Augusto, seu filho, César Augusto era filho de Deus, ou filho de um Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque era difícil passar naquele lugar, entrar naquele lugar, sentar naquele lugar e não conversar sobre isso, sobre a grandeza, o poder de Roma e também dessa expressão de ter um rei, um imperador considerado um Deus e o seu filho. E é nesse contexto, talvez, no meio dessa conversa, que Jesus faz uma pergunta importante demais. Ele pergunta para os seus discípulos, está aí no versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Você sabe que Jesus se refere a si mesmo assim, o Filho do Homem, ou o Filho da humanidade. Quem as pessoas dizem que eu sou? Vocês conhecem a minha fama por aí? Vocês sabem o que falam de mim? E eles entenderam a pergunta de Jesus. Ele não está perguntando para eles, está perguntando para eles sobre as pessoas. O que as pessoas acham de mim? E eles começam a responder. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então os discípulos começam a falar para Jesus: existe muitas ideias de quem você é, Jesus. Existem grupos que discutem a respeito disso. Tem gente que jura de pé junto que você é João Batista, que João Batista morreu coisa nenhuma. Tem outros que acham que você é Elias, que havia sido prometido como um profeta que voltaria, como se fosse uma reencarnação dele. E tem um grupo até que acha que você é Jeremias, que para a gente é até surpreendente, mas tem gente que acha que é, ou que é um outro profeta. A maioria das pessoas acredita que você é um grande profeta. Ah, é? É. E vocês? Jesus não pergunta: vocês também acham isso? Não, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí que Simão Pedro responde, e é isso que eu tenho lembrado a você nos últimos domingos, essa expressão, se ela não for a mais importante, ela é uma das mais importantes do Novo Testamento no que diz respeito à base da nossa crença e da nossa doutrina. Pastor André, é muito difícil dizer que algum versículo é mais importante. Eu concordo com você, é difícil demais. Particularmente, tem outros que eu gosto até mais. Mas eu digo que ele é muito importante por causa do que vem depois dele. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro assume uma posição de porta-voz dos discípulos. Eu acho que todos eles acreditavam.
Nós não estamos aqui de curiosos mais, Jesus. Depois de tanto tempo, nós não estamos aqui para ver o que vai acontecer apenas. Nós acreditamos que se havia sido prometido um Messias, ele finalmente chegou. Só pode ser você, não tem como ser outra pessoa. Você, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando a gente lê isso, para a gente isso é todo dia, a gente sabe disso. É comum para nós. Não tem nada de tão grande nessa frase que a gente não esteja acostumado a ouvir. Mas naquele momento, naquele instante, Jesus pega isso e faz desse momento um grande acontecimento. E por causa do que Jesus fala em seguida, você percebe o que Pedro falou, é algo muito grande. A ponto de Jesus pegar e colocar, esse vai ser o alicerce do que eu vou fazer. O que você acabou de falar, Pedro, vai ser a base, vai ser a essência, a parte mais importante de tudo que eu vim fazer. E Jesus fala, Pedro, não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, pode ter certeza. Pedro, você é legal, mas não é tão inteligente assim. Foi o próprio Espírito Santo que falou a respeito de você. E eu te digo que você é uma pedra. Você faz parte dessa construção, mas você é uma pedrinha pequena. É o que você acabou de falar que é a pedra, é a rocha de verdade. E ele diz assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga, igreja. Primeira vez que talvez você vai encontrar esse termo na Bíblia ou no Novo Testamento. Igreja, e era um termo que talvez tenha sido usado em outros momentos, eu já falei isso para você aqui, com outras palavras que significam a mesma coisa. Mas eu e você hoje, se alguém falar igreja, talvez hoje você tenha ouvido essa palavra da seguinte maneira, você vai à igreja hoje? Né? Você vai à igreja? Ou então, vamos para a igreja? Gente, está na hora de se arrumar para ir para a igreja. E a gente se acostuma, se falar igreja, talvez você pense nessa igreja, nessa construção, nesse espaço. Né? Se você for lá no Google escrever igreja, a primeira coisa que vai aparecer é uma imagem. E uma imagem de o que a gente chama de igreja. Talvez uma igrejinha bonitinha, pequenininha, uma casinha com uma cruz em cima, com uma outra foto do lado de uma igreja bem grande, talvez em algum lugar na Europa, cheia de ouro, cheia de imagens, cheia de tudo, vitrais. Quando se pensa em igreja, se pensa em geral num local. E eu acho que nós, na língua portuguesa, tivemos uma coisa muito legal para a gente, fomos felizes, porque na hora disso ser traduzido para a língua portuguesa, a expressão ficou essa, igreja, que é muito parecida com a expressão original, e que tem trazido consigo o mesmo sentido. Mas em outras línguas, em algumas línguas, principalmente nórdicas, de outros lugares, a tradução é bem parecida com casa de Deus, com um local, com um lugar, geograficamente falando, onde você vai, onde você entra, onde você participa de algo ali. E por isso existe uma distorção no pensamento de muita gente, crente e não crente, sobre o que igreja é. Mas quando Jesus chega e fala isso, eu vou edificar a minha igreja, é fácil para mim e você entendermos. Ele não está falando que ele vai fazer um templo, um lugar. Ele está falando de outra coisa. Ele está falando de um grupo. E quando Mateus ouviu, talvez Jesus falando, ele era testemunho ocular, e ele em algum momento escreveu lá, Jesus falou isso aqui, eu vou edificar a minha igreja. Quando chegou na palavra igreja, ele ouviu Jesus falar isso em aramaico, na língua deles, e agora ele tinha que traduzir para o grego, ele tinha que descobrir qual era a melhor palavra para colocar ali, e ele colocou essa palavra, eclésia. E significa simplesmente isso, ajuntamento, assembleia, congregação. Que também são palavras que eu e você nos acostumamos a usar de uma maneira que parece mais religiosa. Né? Claro que a gente usa a expressão, por exemplo, assembleia, para falar de um ajuntamento de pessoas no campo político ou em outras reuniões. Mas quando você ouve só assembleia, você lembra da Assembleia de Deus, talvez, que é uma das igrejas mais famosas que existe no mundo todo. E a gente tem um quê religioso no meio? Ajuntamento, congregação. A gente usa congregação é um grupo de pessoas, mas até para falar que uma igreja que está em crescimento, já ouviu falar disso? Né? Nós queremos fazer uma igreja lá, mas ainda é só uma congregação. E congregação significa um grupo de pessoas, um ajuntamento de pessoas.
O que Jesus está dizendo, e é tão importante que você pegue isso. Eu vou ter o meu grupo. Eu vou ter o meu pessoal. Quando você ouve Jesus falando isso, se eu falasse isso para você, eu quero construir um grupo para mim. A primeira coisa que você pensa é, o pastor André está querendo ter uma panelinha. Ele está querendo ter um pessoal fechado com ele. E ele quer deixar muita gente do lado de fora. Talvez, a primeira coisa que as pessoas perceberam quando Jesus falou isso, era isso. Eu quero ter o meu pessoal, porque tem um monte de gente que eu não quero ter nada a ver com eles. Mas você vai ver que esse discurso não terminou aqui. Em algum momento, um pouco mais à frente, Jesus fala quem pode e quem não pode entrar nesse grupo. E aparentemente, Jesus abre as portas para que seja um grupo muito, muito, muito grande. Não apenas uma panela. Mas o que Jesus está falando aqui, eu vou edificar a minha igreja, não é um templo, não é uma catedral, não é uma igreja como nós a chamamos, mas eu vou edificar a minha igreja. Ele não estava prevendo um lugar, mas ele estava prevendo um povo. Depois que Jesus fala isso, você sabe, mais uma vez, eles estão em Cesareia de Filipe. O que está acontecendo ali é que eles têm uma sensação de que Roma veio para ficar. Em algum momento mais à frente vai ser registrado que é o reino de Deus que não tem fim, que não pode ser interrompido, que vai avançar até o final. Mas eles tinham essa impressão sobre Roma. Jesus está falando, nas entrelinhas Jesus está falando, você está vendo tudo isso aqui, tudo que vocês estão vendo que é lindo, bonito e muito bem organizado, tem muita gente envolvida com isso, tudo isso vai cair, tudo isso vai desaparecer. Tudo isso vai perder a sua expressão com o tempo. Mas eu vou edificar a minha igreja. E você sabe o final do versículo? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando, olha, que não tem nada que vai impedir o avanço dessa igreja. E depois que Jesus faz isso, ele vai viver os seus últimos dias. Ele vai voltar para Jerusalém. E na volta para Jerusalém, a Bíblia fala assim, um pouco mais abaixo do que você leu comigo, e a partir dali, Jesus começa a contar para os seus discípulos como ele deveria ser entregue nas mãos dos judeus, dos religiosos, dos romanos, ser torturado e morrer e ressuscitar no terceiro dia. Então, a partir dali, Jesus pega os seus discípulos, senta com eles em várias ocasiões. A Bíblia narra no Evangelho de Marcos, Jesus fazendo isso 3 vezes, chegando para eles e conversando sobre isso. Olha, o que vai acontecer daqui para frente é algo que vocês não estavam muito preparados, mas tem que acontecer. É a razão da minha vida, é a razão do meu nascimento, do meu ministério, é para lá que eu tenho que ir. O que é, Jesus? Seguinte, nós estamos indo para Jerusalém. Jesus, eu não acho que é uma boa ideia, o pessoal lá persegue mais do que qualquer outro lugar. Mas é para lá que eu tenho que ir. Por quê? Porque é lá que eu vou morrer. Os discípulos não conseguiam ouvir nada depois disso. Você já conversou com alguém? E você falou uma palavra, e a pessoa ficou presa naquela palavra, esqueceu de qualquer outra coisa que você falou depois? Tem certas palavras que a gente ouve, que simplesmente a gente se desconecta de todo o resto, e fica só com aquela palavra. Então, gente, eu vou morrer. Não, Jesus, mas eu vou ressuscitar. Jesus, você vai morrer. Sim, mas no terceiro dia eu vou me levantar dos mortos. Meu Deus, não fala uma coisa dessa para a gente, Jesus. Que negócio é esse de falar que vai morrer? Vocês não estão me entendendo. Deixa eu explicar de novo. Eu vou morrer. Não, por favor, Jesus. Não, eu tenho que morrer. Não, não fala uma coisa dessa, mas eu vou ressuscitar. Mas você vai morrer. Eles não conseguiam entender. Ressurreição não entrava na cabeça deles. E eles já tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, eles já tinham visto Jesus ressuscitar outras pessoas. Alguns dias atrás eles viram Jesus ressuscitar um cara que está morto há 4 dias. Mas quando Jesus fala, eu vou morrer, eles não conseguem entender ressurreição, porque não tem ninguém maior do que Jesus para ressuscitá-lo. Como é que você vai ressuscitar se você está morto? Não tem ninguém para te ressuscitar. Teria que ser alguém como você e não tem mais ninguém como você. Os discípulos não compreendiam. Mas Jesus fala disso. E ele vai para Jerusalém. E é preso em Jerusalém, no Getsemane. Depois daquela linda ceia que ele tem com os discípulos.
onde o traidor é indicado. Você sabe tudo o que acontece depois. Jesus é preso e é levado de um lugar para o outro para ser julgado, sentenciado, e é apedrejado, cuspido, machucado, ferido, dão um soco nele, e daqui a pouco vão botar uma coroa na sua cabeça, mas é de espinhos, vão colocar, né, nele todo tipo de tortura que você puder imaginar, um açoite terrível, e vai ser crucificado. O que eu e você hoje entendemos que é o símbolo da igreja, o símbolo da nossa salvação. Naquela época, a cruz era apenas vista como um símbolo de tortura. E os romanos não foram quem inventaram a cruz, mas eles aperfeiçoaram a cruz e tornaram ela ainda pior do que ela poderia ser. A morte na cruz era algo absurdamente desumano. Se tudo que eles faziam era muito forte, esse era o ápice. E Jesus estava sendo crucificado como se fosse o pior criminoso que existe, embora ninguém tinha nada para falar contra ele. E os discípulos estão vendo tudo isso. A Bíblia fala que quando Jesus é preso, por alguns segundos, Pedro, mais do que os outros discípulos, tem a impressão de que ele precisa participar daquilo. Ele pega a espada, vamos lá, não posso abrir mão, Jesus é tudo para nós, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo. Mas isso passa rápido. Depois que ele é preso, a Bíblia fala, nenhum dos discípulos acompanha Jesus em nada que vai acontecer dali para frente. João aparece timidamente quando está nos últimos momentos de Jesus na cruz. Mas nenhum dos seus discípulos vai junto com ele. Eles abandonam ele completamente, porque a coisa agora ficou completamente diferente. E quando eles ouvem, talvez à distância, um brado dizendo, está consumado. E de repente a terra fica toda escura, porque o sol parece que desaparece, há trevas, e a terra treme, alguma coisa estranha está acontecendo. Talvez tenha movido algo dentro deles dizendo, não é possível. Nós passamos os últimos 3 anos aumentando dia após dia o tamanho da nossa confiança nele, acreditando que ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas agora não faz mais o menor sentido, porque o Messias não pode morrer. O Filho do Deus vivo não pode morrer. É imortal. Como isso pode acontecer? Morreu. E se alguém se encontrasse com um Pedro, onde eles estavam escondidos, eles estavam nesse momento vivendo sempre preocupados de alguém encontrá-los, estavam sempre escondidos, porque eles faziam parte do que se acreditava uma seita muito perigosa, que vinha com o intento, com a intenção de tomar, através de guerrilha, através de alguma coisa, através de algum assalto, o governo de Roma, embora nunca iam conseguir, era um grupo muito pequeno, eles se escondiam. Você fazia parte do negócio de Jesus? Não, não tem nada a ver. Pedro nega 3 vezes. Com medo de ser preso, com medo de ser torturado, com medo de ser morto. Claro. Porque não faz sentido Jesus ser preso, não faz sentido Jesus ser torturado. Não podia morrer. Pedro, não foi você que falou aquele dia que você acreditava que Jesus é o Cristo? Foi eu. Você não falou que você acreditava que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo? É isso mesmo, Pedro? E agora, Pedro? Eu queria que você soubesse que eu realmente acreditei nisso. Eu realmente confiei nele. Mas eu estava enganado. Não pode ser. Não pode mais ser agora que ele morreu. João, vem cá, fala comigo. Você estava com Jesus o tempo todo, andava mais perto dele do que todo mundo. Você não percebeu nada de errado? Você não percebeu que tinha alguma coisa errada ali? Não. Nunca. Eu sempre achei que ele era quem ele disse que era. Eu sempre acreditei que ele era realmente o Filho de Deus. E ele repetia isso várias vezes para a gente, especialmente para a gente que estava perto. Ele falou no meu ouvido, ele falou para algumas pessoas ouvir, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Filho, eu sou o Salvador, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Ele que falou isso tudo. E agora, João? Agora eu não sei. Não faz mais sentido. O que vocês vão fazer com tudo isso? Com tudo que ele ensinou a vocês?
Olha, tudo que ele ensinou para a gente é muito bom. Tudo que a gente viveu com ele é fantástico. Mas a gente não vai nem gastar tempo tentando difundir isso para ninguém. A gente não vai escrever nada a respeito disso. A gente não vai querer ensinar para ninguém, porque não faz nenhum sentido. Tudo que ele falava repousava na pessoa dele. Tudo que ele dizia era a respeito de quem ele era. Só poderia ser verdade se ele estivesse vivo. Então não faz sentido. Você sabe que a gente já falou isso aqui antes, quando Maomé morre, os escritos deles, as coisas que os seus discípulos pegam, tudo que ele falava, tudo que ele dizia, e mantinham vivo, porque aquelas verdades precisavam ser difundidas. Quando Buda morre, não vamos deixar morrer, vamos anotar tudo, vamos escrever tudo, vamos multiplicar isso, vamos fazer todo mundo saber. Quando Jesus morre, não faz sentido. Não vamos escrever nada, porque não tem razão para isso. Porque eles acreditavam que todo mundo acreditava, que quando alguém morre, permanece morto. E nenhum dos discípulos esperava uma ressurreição. Nenhum deles disse, gente, fica tranquilo. Lembra o que Jesus falava? Nenhum. Nenhum deles estava esperando, hoje foi sexta, amanhã é sábado, se prepara, domingo está chegando. Nenhum deles estava na porta lá, do sepulcro de Jesus, com a porta lá fechada, com a pedra fechada, no domingo pela manhã, fazendo contagem regressiva. 10, 9, 8, nenhum deles estava esperando. Quando a ressurreição acontece, quando Jesus sai daquele sepulcro, as mulheres chegam até lá, ele já não está mais lá, tem um anjo lá dentro falando, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, as mulheres saem correndo, voltam. Gente, um anjo falou para a gente que Jesus ressuscitou. O que foi? Jesus ressuscitou. Ressuscitou coisa nenhuma, alguém roubou o corpo dele. Eles não acreditavam. Até o dia que Jesus entra onde eles estão. E eles veem, esse talvez seja um dos momentos mais importantes de toda a história. Eles veem o seu Salvador vivo. 3 dias atrás, estava sendo torturado e morto. Será que é ele mesmo? Porque quando ouvem falar disso, um deles, chamado Tomé, fala assim, eu acho que vocês viram alguém parecido com ele. Eu não posso acreditar que alguém que morreu, alguém como Jesus, possa realmente ressuscitar. Então, só se ele aparecer para mim, me mostrar a marca nas mãos. E vou além, não basta a marca nas mãos não, porque alguém pode forjar isso também. Tem que estar ferido e vazado aqui também, porque eu lembro que ele recebeu uma lança aqui no corpo dele. Aí eu vou acreditar que é ele. Quando Jesus se apresenta, a primeira coisa que Jesus fala, vem cá, Tomé, deixa eu te mostrar um negócio. Meu Senhor, meu Rei. E Jesus fala para Tomé, porque você viu, você creu. Na verdade, isso funcionaria para qualquer um dos discípulos. Nenhum deles estava crendo até ver. Não tinha nenhum que tinha essa fé já estabelecida. Jesus vai ressuscitar. Eles só acreditaram naquele momento, mas era importante. Deus sabia muito bem que fazia parte do plano, eles tinham que ver. E o que vai dali para adiante é que a pregação deles se torna, na hora certa, cheia do Espírito Santo, essa mensagem: vocês mataram o nosso Salvador, mas ele ressuscitou e nós o vimos. Não poucas pessoas, a Bíblia fala, cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, aquelas mesmas que tinham visto ele morto. E Jesus tem uma última reunião com eles antes de voltar para casa. E eles, no finalzinho do livro de Mateus, traz isso daqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse, e essa frase também passa batido da gente, a gente não percebe a grandeza dela, mas Jesus fala, toda a autoridade me foi dada. Deixa eu falar para você, nós sabemos que Jesus tinha autoridade antes. Todo mundo tinha percebido, ele tinha autoridade. Você lembra do encontro que ele tem com o centurião? E o centurião fala para ele, eu sou alguém que tem que se submeter à autoridade, eu sou subordinado a alguém, gente maior do que eu. Mas eu também mando e os outros me obedecem, os meus 100 soldados, sabe por quê? Não porque eu sou grande coisa, eu sou igual a qualquer outro, mas eu carrego comigo uma autonomia, eu sou autorizado por Roma, eu represento algo maior. Esse homem conversa com Jesus sobre autoridade, sobre submissão e fala, Jesus, você tem uma autoridade tão grande, que se você falar aqui, lá em casa a doença vai ter que te obedecer. E eu creio nisso, você crê também?
Eles tinham visto a autoridade de Jesus em ação o tempo todo. Jesus falava com os espíritos malignos, eles obedeciam imediatamente. E a escola de Jesus para expulsar o demônio é só usar 2 frases: cala a boca e vai embora. É isso que ele manda fazer o tempo todo. E você vê eles em ação, e daqui a pouco ele transfere essa autoridade para os discípulos e fala, vai lá. E eles entendiam, Jesus tem muita autoridade. Mas Jesus nunca tinha falado, eu tenho toda a autoridade. E quando Jesus morre naquela cruz e ele é sepultado, fica talvez implícito dentro dos discípulos que ele tem muita autoridade, ou ele tinha muita autoridade, mas não era toda a autoridade. Mas agora eles estão vendo o seu Senhor, o seu Salvador vivo. Eles sabem, Jesus venceu até a morte. Ele tem toda a autoridade. E Jesus faz questão de marcar esse momento e falar, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. E agora, Jesus, agora eu vou dizer para vocês o que eu quero que vocês façam com essa autoridade. É toda a autoridade, não é pouco. Ele vai falar agora, olha, eu quero que vocês saibam como eu quero canalizar para vocês e através de vocês. Veja o que eu vou fazer com toda essa autoridade que me foi dada. Imagina eles esperando Jesus falar. E Jesus fala o seguinte, vão. Depois de falar toda a autoridade me foi dada, ele fala para a igreja. Quem é a igreja aqui? Diga amém. Amém. Talvez seja para mim e para vocês também. Vão e façam crentes, não, façam discípulos de todas as nações. Eu quero uma novidade para eles. Eles nem sabiam quantas nações existiam naquele tempo, mas eles entendiam uma coisa, nação é uma coisa muito grande. A gente conhece um pedacinho dessa cidade, a gente conhece um pouquinho de algumas outras cidades, outros vilarejos. Jesus está mandando a gente ir para todas as nações, e fazei discípulos. A gente está num lugar deserto, empoeirado, quente. Nós somos foragidos da lei, considerados uma seita perigosa. Não temos a menor influência. Ninguém necessariamente acredita na gente. Não tem ninguém para nos ajudar e nos apadrinhar politicamente. Nós não temos dinheiro para começar um ministério. Nós não temos nenhuma organização. Mas, amém, Jesus. E Jesus fala com eles, eu quero que vocês vão em todas as nações do mundo, e eu quero que vocês façam de todas as pessoas do mundo. Olha a panelinha de Jesus. Todas as pessoas do mundo, meus seguidores. Ninguém tem que ficar de fora. Amém? Vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus vai falar, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei a vocês, tudo que eu falei para vocês, batizando-os. E Jesus termina dizendo assim, e eu estarei sempre com vocês, até o final, até o fim dos tempos. Então, quando você estiver levando o meu nome, indo a todas as nações, fazendo discípulos, saiba, eu vou estar com você, todo dia, toda hora. E aí ele vai embora, naquele momento. E os deixa ali. E eles voltam para Jerusalém. E eles lembram que Jesus disse, permanecer na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Eles não sabem quando nem como isso vai acontecer, mas eles fazem o que Jesus mandou, ficam na cidade. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem e transforma aquele ajuntamento num movimento. Transforma aquele grupo de pessoas agora em algo que vai se tornar muito maior e muito mais poderoso. Transforma o que era simplesmente um grupo em um movimento de Jesus. O Espírito Santo vem no dia de Pentecostes. Logo depois, um paralítico é curado na beira do templo. Causa uma imensa comoção. Pedro prega e Pedro e João são presos. E a pregação deles era sempre a mesma e cada vez mais gente entra nesse movimento chamado igreja. Não no lugar, mas num grupo de pessoas. E a pregação é sempre a mesma. Vocês mataram o nosso Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo. Arrependa-se, tem chance para você também. E nasce a igreja, o ajuntamento, a congregação. E o movimento começa a se mover. E o livro de Atos vai falar de centenas e milhares de pessoas.
E preste atenção nisso, não em outros lugares, mas no mesmo lugar que Jesus havia sido crucificado. O que eu quero dizer com isso? Era o potencial de grande perseguição era justamente ali, mas foi ali que a igreja começou a crescer, e cresceu muito. Não em outros dias, não há 3 anos depois, mas naqueles mesmos dias, milhares de pessoas começaram esse movimento chamado igreja, dizendo: Deus fez algo tremendo, Jesus ressuscitou. Isso era maior do que a gente pode imaginar, e tem que ser para mim e para você hoje a base da nossa fé. A igreja cresce e começa a aparecer, e aquilo que Jesus havia predito começa a acontecer, não com base em afirmações, não com base apenas em algo escrito, porque eles nem tinham o que eu e você temos hoje, mas com base no acontecimento, a ressurreição. E por 2 anos, tudo vai muito bem, até que uma perseguição terrível, das piores, vem sobre a igreja, e o que acontece é que o movimento para. Aquilo que estava crescendo, de repente estaciona. Na verdade, mingua, começa a diminuir. Por quê? Porque a perseguição é tão forte. E quem estivesse por trás, sejam romanos, sejam judeus, seja o próprio diabo, sabia que aquele era grande chance de acabar com esse movimento. Muitos cristãos fogem para escapar, porque estão correndo risco de vida. E o movimento para. E acontece algo que não está registrado na Bíblia, mas eu vou contar como se estivesse. Uma conversa entre o Pai, Deus Pai, e Jesus, o Filho, que aponta para a terra: filho, vem cá, dá uma olhada nisso aqui. O movimento parou. Naquilo que você começou, que você deu responsabilidade para esses homens que se negam a sair de Jerusalém. Parou. É verdade, Pai. Vamos fazer um negócio? Vamos chamar alguém para ajudar eles. Vamos recrutar mais alguém. Estou pensando assim, um cara assim que fosse um líder. Não sei, né? Na minha cabeça assim, alguém que não tenha medo de entrar num barco para viajar a trabalho. Alguém que possa ter um pouco mais de cultura, que fale mais do que uma língua, que tenha influência junto com a liderança dos judeus, até para ser mais levado a sério. Alguém que possa falar tanto para judeus quanto para não judeus. Talvez um cidadão romano, o que você acha? Aliás, filho, quer saber um negócio? Eu acho que a gente tinha que chamar um fariseu roxo. Um cara que fosse fariseu dos fariseus. Porque os discípulos estão precisando de um empurrãozinho. E aí Deus Pai olha lá para baixo e fala: que tal aquele cara ali? Jesus fala: Saulo de Tarso? Você está brincando? Eu acho que ele se encaixa nesse perfil todo. Mas, Pai, esse cara está tentando acabar com tudo o que a gente começou. Ele está prendendo todos os meus discípulos, todos os meus seguidores, obrigando eles a blasfemar. Ele é terrível, sozinho está fazendo um estrago imenso na congregação. Aliás, se continuar assim, ele vai acabar com tudo. E Deus Pai diz: eu sei, é demais, né? Vamos recrutar ele. Vamos chamar ele, vamos botar ele no barco com a gente. Essa é a minha versão. Mas em Atos capítulo 9, há um encontro, há uma narrativa de encontro de Jesus com Saulo de Tarso. E como agora Saulo vai passar a se chamar Paulo, se converte, não uma religião, mas se converte a Jesus, e se torna o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento. E Paulo é usado de maneira extremamente importante para o avanço da igreja. Como tem tanta coisa que eu e você hoje cremos e fazemos porque Paulo escreveu. Porque o Espírito Santo usou a mão dele, a boca dele para falar e para escrever. E se torna o que Paulo escreve às igrejas. Se você parar para pensar na Bíblia como um todo, é para lá que vai apontando o tempo todo, para aquilo que ele, Paulo e alguns outros homens vão escrever à igreja. Se torna a base comportamental, a base doutrinária de todos nós como igreja, de todo o cristianismo. E Paulo, naquela época, conhece os outros apóstolos, conhece gente que andou perto de Jesus, conhece a Pedro, conhece a João, conhece Tiago, que é irmão de Jesus. Num determinado dia ele vai até Jerusalém e fala: vamos dar continuidade nesse negócio, nesse movimento. Bota um mapa na parede.
Na verdade, ele não fez isso, eu estou inventando essa parte. E lá, ele fala, vamos dividir, para a gente se organizar e um não entrar no caminho do outro. E ele pega uma caneta e circunda Jerusalém e fala, vocês ficam com esse pedaço, eu fico com o resto todo. E é isso que ele faz. Ele entra no navio e começa a circundar todo o mar Mediterrâneo. E começa a entrar em toda e qualquer cidade importante, grande, mercantil. E se tivesse uma sinagoga, vai ter culto hoje à noite, eu não quero saber. Se houvesse um grupinho de judeus ou não judeus, Paulo ia dar um jeito de sentar com aquele pessoal e proclamar a ressurreição. E Paulo gasta, ouça isso, 30 anos da sua vida. Por 30 anos, os últimos 30 anos da sua vida, ele vai viajando de cidade em cidade em cidade. E o que acontece é que não é o que a gente esperava, mas ele é preso várias vezes. Ele é torturado. Ele mesmo conta, sofre alguns naufrágios, alguns açoites, ou muitos açoites, prisões e muito mais. E é seriamente perseguido. Causa revoluções, causa avivamento, começa a igreja, planta congregações, é expulso de várias cidades. Por 30 anos, Paulo vai plantando essas pequenas eclésias, essas igrejas, onde quer que ele passe, ele não consegue ficar sem plantar uma igreja. Ele repete, não o sermão da montanha, não as parábolas de Jesus, mas simplesmente uma verdade: Jesus ressuscitou. Uma revolução mundial acontece nesses 30 anos. E no final da sua vida, ele não sabia que era o final da sua vida ainda, mas com seus 60 e poucos anos de idade, depois de alguns naufrágios, achando até que ia morrer no meio do mar, Paulo finalmente é preso e levado até Roma. Só que agora o imperador é um cara chamado Nero. Sádico, maníaco, louco. E o que ele falava, todo mundo tinha que fazer. Cristãos eram mortos todo dia, toda hora, pelos motivos mais banais. Nós não fazemos ideia. Nós não conseguimos entrar nesse universo de violência. Não conseguimos. E agora Paulo está na prisão. E a Bíblia não diz em nenhum momento que Paulo teve medo. Na verdade, ele já tinha até previsto. Ele falava assim, vai chegar uma hora, né, que tem que terminar. Ele fala assim, para mim morrer é até lucro. Ele zomba da morte, ele fala, onde está a morte, a tua vitória? Eu penso que Paulo não vai revelar aqui em nenhum momento que ele está preocupado, que ele está temeroso, mas, humano, como ele era, com certeza ele deve ter tido alguns pensamentos, do tipo, ok, o que fizeram com Jesus, o que fizeram com outros mártires, vão fazer comigo agora. E ele estava se preparando para um tempo muito difícil. O que talvez, Paulo poderia ter se perguntado é, depois disso tudo, será que funcionou? Será que valeu a pena? Porque aqui estou eu esperando uma execução. A impressão que eu tenho é de derrota. Será que foi só um sonho? Será que eu me precipitei? Será que eu fui ingênuo? Você já fez isso alguma vez? Qualquer pessoa que é bem-sucedida, muitas vezes corre o risco de ter esse pensamento, será que eu me precipitei em acreditar nesse movimento? Que esse movimento de Jesus realmente seria bem-sucedido? Será que eu gastei esses meus últimos 30 anos e eu não tenho a menor certeza se isso vai valer de alguma coisa? Será que eu fui louco de acreditar que a gente poderia resistir um tamanho desse império romano, a força e a violência dele? Será que eu não exagerei quando eu pensei que eu poderia trazer algo novo para um povo que só quer saber de adorar deuses pagãos, como Marte, Júpiter, Zeus? Será que era isso mesmo? Será que eu exagerei em acreditar que aquilo que Jesus começou conosco em Jerusalém realmente iria se expandir para algum outro lugar desse mundo? Porque eu até trabalhei bastante nesses 30 anos, mas eu não fui tão longe assim. Será que não foi loucura acreditar quando Jesus falou, ide fazei discípulos de todas as nações? Achar que isso ia funcionar?
tendo uma força militar esmagadora vindo contra a gente. Eu não sei se Paulo pensou todas essas coisas, mas não seria tão estranho na sua humanidade, no seu sentimento, esses pensamentos passarem pela sua cabeça. E lá está ele, na prisão, em Roma, poucos dias antes da sua execução, 60 e poucos anos de idade. E depois de alguns dias na prisão, talvez depois de alguns meses, ou até de alguns anos, uma manhã, bem cedo, antes do sol aparecer, ele ouve os passos dos soldados romanos, que ele não ouvia já há um bom tempo, se aproximando da sua cela para pegá-lo e levá-lo para ser morto. Paulo sabia que aquela era a última manhã dele aqui nessa terra. E quando eu te falou sobre isso há 4, 5 anos atrás, eu pedi algo a você que eu vou pedir outra vez. Tenta usar bem a sua imaginação agora, para a gente entrar numa máquina do tempo e ir até onde Paulo estava. Paulo, eu trouxe até uma foto para você saber, isso daqui é o Fórum Romano, hoje. Quer dizer, é o que sobrou dele, era muito legal, muito bonito naquela época, agora só tem ruínas. Por mais lindo que fosse, hoje não serve para nada. Até hoje tem muita gente cavando aqui nessa área, porque tem muita coisa para encontrar. E você está vendo algumas ruas aqui. Possivelmente a prisão de Paulo é aqui entre esses dois prédios. Possivelmente Paulo deve ter andado em alguma dessas ruas. Eu queria que você fosse comigo lá agora, entrasse, né, perto de onde Paulo está, quando ele está saindo da sua cela, e a gente andasse com ele. Só que você é um crente do século 21, você sabe o que aconteceu. Paulo não sabe de nada. E você pudesse caminhar junto dele e falar com ele, o que você ia falar para ele? Você sabe que é um momento muito difícil para ele, mas você não ia conter o sorriso. Você, Paulo, não fica desanimado, não fica triste, funcionou, deu certo. Eu sei que você não consegue ver hoje, olha ao teu redor, e ele não viu nada disso, ele viu uma cidade toda pronta, perfeita, bonita. Olha ao teu redor, Paulo. Isso tudo que você está vendo aqui, em Roma, eles estão caminhando pelo Fórum Romano. Paulo, olha para essa cidade. Hoje ela está cheia de imagens dos deuses pagãos, cheia de ícones gregos e deuses romanos. Onde quer que você olhe, tem alusão a deuses pagãos. Mas, Paulo, um dia, essa cidade vai ser completamente decorada por ícones que representam Jesus, o nosso Salvador. E onde você colocar o olho, vai ter alguma coisa apontando para a cruz de Jesus. Cruz? Paulo, em cima de vários prédios que você não está conseguindo ver agora, vão haver cruzes, só que não são cruzes para comemorar, para falar, para lembrar a tortura romana, mas serão um memorial para lembrar as pessoas apenas de uma única crucificação, que é a morte de Cristo por toda a humanidade. Paulo, você está vendo ali o circo de Nero, onde atrocidades aconteceram com tantos cristãos, barbaridades, onde eles eram devorados por animais, onde muitos cristãos foram crucificados, onde de mais alguns dias Pedro seria crucificado, onde cristãos eram atravessados por lanças e colocavam fogo neles, na cabeça deles, para servirem de tocha, para iluminar o caminho de Nero. Uma imagem horrorosa. Eu sei, Paulo, tudo que você está vendo é horroroso, é triste, mas deixa eu te falar, exatamente ali, daqui a mais alguns anos vai ser construída uma das mais lindas construções de todo o planeta. E uma igreja suntuosa em comemoração ao teu amigo Simão Pedro. Vai se chamar a Basílica de São Pedro. E ela é lindíssima como você jamais poderia imaginar. E sim, carrega uma série de elementos que pode até ter fugido um pouco da ideia central do cristianismo. Mas sabe o que eu quero te falar, Paulo? Hoje, tudo nessa cidade gira em torno de qualquer outra coisa, menos de Jesus. Mas um dia tudo nela vai apontar para o Senhor Jesus. E Paulo, um dia milhares e milhares e milhões de pessoas vão vir aqui em Roma, vão vir aqui nessa cidade, simplesmente porque elas querem ver algumas coisas. Não sei se existia turismo naquela época, né? Mas eles querem simplesmente ver algumas coisas. Você sabe o que eles vão querer ver, Paulo?
Eles não vão se interessar em saber onde Júlio César foi enterrado, aonde Tibério tinha o seu palácio. Eles não vão estar interessados de maneira nenhuma em saber onde César Augusto foi sepultado. Eles vão chegar para os guias deles e vão falar assim: você pode mostrar a gente aonde o apóstolo Paulo estava preso? Para honrar você, Paulo. Eu sei que é difícil imaginar hoje, mas virá um dia em que não haverá mais Império Romano. Tudo isso que você está vendo vai cair por terra. Mas haverá milhões e milhões e milhões de igrejas espalhadas por todas as cidades, de todas as grandes nações desse mundo. E Paulo, lembra aquelas cartas que você escreveu, algumas que você escreveu da prisão, e você entregou para alguns amigos de confiança, querendo que elas chegassem em algum lugar seguro, querendo muito que chegasse em Tessalônica, querendo muito que chegasse na Galácia, em Éfeso. Chegou, Paulo. Suas cartas chegaram lá, mas não pararam por ali. Você não faz ideia, Paulo, mas hoje, um dia suas cartas serão traduzidas para mais de 1.200 línguas diferentes e vão ser distribuídas por todo o planeta. E vai ser a base do que a igreja, o ajuntamento, o agrupamento, a congregação do Senhor Jesus vai ter como base doutrinária e base comportamental. Deu certo. Paulo, um dia vai vir um tempo em que uma vez por ano as famílias vão se congregar e vão se juntar para celebrar. E elas vão até lembrar do nome César Augusto, grande imperador. Só que quando chegar esse tempo, César Augusto vai ser apenas a nota de rodapé do maior acontecimento que eles estão celebrando, que é o nascimento do nosso Salvador. Paulo, antes de você ir, você precisa saber, um dia, quando os pais quiserem escolher nome para os seus filhos, eles vão escolher Paulo e vão escolher Pedro. Mas quando tiver um cachorro e quiser dar um nome, eles vão escolher Nero e César. É ou não é? César é um nome muito comum, se tiver algum aqui, perdão. Imagina que você está caminhando com Paulo, cada passo você pudesse dizer isso para ele: Paulo, deu certo, deu certo, deu certo, você não faz ideia. Você lembra o que Jesus falou, Paulo? Ele falou: eu vou edificar a minha igreja e absolutamente nada vai impedir o seu avanço. Você não faz ideia, Paulo, do quanto que já avançamos, mas ainda tem muito para avançar. Mas a gente não estava lá. E possivelmente Paulo não conseguiu imaginar nada disso. Mas ainda assim, foi isso que aconteceu. Exatamente como Jesus previu, porque lá em Cesareia de Filipe, naquele dia, Jesus diz a 12 homens: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Você sabe o que significa? A gente falou algumas vezes durante esse mês. Hades pode significar morte também, além de inferno. O que talvez Jesus esteja dizendo é: nem a minha morte, nem a morte de vocês, nem a morte de todos os mártires, nem a morte de absolutamente ninguém, gerações e gerações de pessoas que podem morrer, nada vai impedir o avanço dessa congregação, desse movimento chamado igreja. Porque, discípulos, é o meu Espírito que vai enchê-la, é a minha presença que vai habitar nela. A igreja será o coração de toda a atividade de Deus na terra até o final. Por isso que eu me alegro em dizer para você: a igreja local é a esperança desse mundo, é por onde Deus tem trabalhado. E enquanto vocês estiverem indo por todas as nações, fazendo discípulos, convidando pessoas para serem seguidoras, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Amém, igreja? Eu não sei, mas essa é uma mensagem que, para nós cristãos, ela traz um sabor de legal. Isso é bom confirmar certas coisas no nosso espírito. Para não cristãos, eu quero falar uma coisa: se você não tomou uma decisão, talvez você tenha algumas alternativas. Tantas crenças são oferecidas, tantas religiões. Qualquer uma que você escolher não vai conseguir evitar que você esbarre em dois fatos consumados.
Um é que um grupo de homens viu Jesus ressuscitar. Isso é historicamente comprovado. Ninguém discute isso. E que esse mesmo grupo começa um movimento que se chama igreja. E a segunda questão é que essa igreja que Jesus começou lá nunca parou de crescer. Não tem como você fugir disso. E a melhor parte de todas é que você foi convidado. E você não pode esquecer disso. Você foi convidado a participar daquilo que Deus está fazendo. No mês de março a gente falou várias maneiras como você pode, não apenas revelar que você ama a sua igreja, mas revelar que você entendeu o que é a igreja, que você compreendeu aquilo que Jesus começou. O meu convite é o mesmo: envolva-se, mantenha, sustente, convide, mergulhe nisso. Não há nada que eu possa imaginar que vai trazer maior satisfação na sua vida do que aquilo que Deus te chamou a fazer. Quando você se converteu, você não completou propriamente a sua vida cristã, você só começou. Quando você aprendeu a ler a sua Bíblia e a orar a Deus, você deu mais um passo. Mas onde você completa esse ciclo é quando você começa a tocar, afetar e servir pessoas. É o que Jesus nos deixa como modelo. Você recebe essa palavra? Amém.